Um bom dia, um feliz sábado para você. Estamos no melhor lugar para sentir a presença do nosso Deus. Não sei como você chegou aqui, se você está triste, se você está desanimado ou desiludido, mas existe um Deus em que nós podemos confiar. Confie. Se você se sente incapaz, se a tormenta ronda o seu lar, não se esqueça, Deus traz refúgio e paz. Se o coração está em dor, se a tristeza traz solidão, existe solução. O nome é Jesus. Confie no Senhor. Os montes Ele moverá, a vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Se a esperança acabou e desilusões são normais, amigo, tenha fé, Deus vai te amparar. Se no vale da escuridão é onde sua vida está, segura as mãos do Pai, Ele te erguerá. Vamos, igreja, bem firme. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá, a vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Quero ver a igreja, só a igreja cantando agora. De novo o refrão. Confie. Pois os montes Ele moverá, a vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Amém? Nossa, como é bonito ver a igreja cantando, viu? Parabéns.
Próximo que nós vamos cantar agora... Alô? Próximo que nós vamos cantar agora, Somente Teu. Esse é o momento que nós cantamos na quarta-feira, quem esteve aqui na quarta-feira. Então, se você não sabe, você vai aprender agora. Eu, que a igreja não tem o costume de cantar muito, mas tem uma letra maravilhosa. Somente Teu. Não sou nada, sou escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar, já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou um miserável, o pior dos pecadores, e é por isso que eu suplico, eu preciso ser somente Teu. Pai Celeste, eu clamo agora pela fé, conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em Ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente Teu, Senhor. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar, já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou um miserável, o pior dos pecadores, e é por isso que eu suplico, eu preciso ser somente Teu. Pai Celeste, eu clamo agora pela fé, conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em Ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente Teu, Senhor. Bem forte agora. Pai Celeste, eu clamo agora pela fé, conduz a minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em Ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente Teu, Senhor, Senhor. Como é bom ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração, né? Se você veio hoje aqui nesse lugar, você vai ouvir mais profundamente a voz do Santo Espírito falando ao seu ouvido. Eu peço que nesse momento, então, você cante conosco a música Santo Espírito,
Converse com Deus através desse louvor. Eu ainda estou vendo que tem muita gente quietinho nesse momento, então é o momento de você cantar e adorar com o seu coração. Ouça a voz do Espírito falando com você nesse momento. Nós pedimos Tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem, restaura em nós o Teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Nós pedimos Tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem, restaura em nós o Teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o Teu reino, seja feita o Teu querer. Tua unção, Tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o Teu reino, seja feita o Teu querer. Tua unção, Tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o Teu reino, seja feita o Teu querer. Tua unção, Tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o Teu reino, seja feito o Teu querer. Tua unção, Tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar. Vive em nós. Amém? Agora nós vamos colocar em pé. Nós vamos cantar a música O Milagre. Não sei qual milagre que você está esperando que aconteça na sua vida, mas ouça esse hino. Talvez o maior milagre seja você aceitar a vontade do Pai em nossas vidas. Tu és o Deus que fez o céu,
Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro o milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra do Salmo está. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro o milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Bons, esse ano nos traz para nós algo muito especial. E realmente nós precisamos de um milagre. Eu gostaria de sabermos, né, quebrando aqui o protocolo, não é um culto de oração, mas se você está realmente precisando de um milagre, eu não sei o porquê, mas você está necessitado. Erga sua mão aí, para nós sabermos. Continue com a sua mão erguida, irmãos. E nós vamos clamar nesta manhã pelo milagre do Senhor. Curvamos a nossa fronte. Grande Deus, Pai amado, Deus Criador, Deus Mantenedor. Aqui a tua igreja, o Pai,
Estamos gratos pela tua presença, pela tua misericórdia, pelo louvor que tivemos, pela escola sabatina, onde temos aprendido mais sobre o seu amor. E é por esse amor que nós clamamos, ó Pai, nesta manhã. Temos muitos irmãos aqui com as mãos erguidas, muitos desesperados por um milagre. Não sei o que, nós não sabemos, mas tu sabes, ó Pai, o que está acontecendo no coração de cada um de teus filhos nesta manhã. Coloco nas tuas mãos, ó Pai, para que eu possa, se for possível, atendê-lo de uma maneira toda especial, de uma forma que cada um está necessitando nesta manhã. Mas, Pai, nós sabemos que o milagre, o Senhor já tem ouvido, está pronto para realizarmos. Mas muitas vezes não é da maneira que nós queremos. Nós clamamos a Ti, ó Pai, pela humildade, para nós aceitarmos realmente a Tua resposta aos nossos pedidos. Pai, clamamos a Ti agora, ó Pai, ao abrirmos a Tua palavra nesta manhã, que o orador desta manhã, ó Pai, seja enviado pelo Teu Santo Espírito, para que ele possa falarmos naquilo que nós necessitamos e que possamos sair daqui na paz do Teu Santo Espírito. Amém. Fica conosco, ó Pai, te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Bom dia para os irmãos. Feliz sábado a todos vocês.
Que alegria estar junto com vocês nesta manhã. Eu confesso que eu sou assim um privilegiado, né, de estar aqui com vida, com saúde, para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Mas também me sinto tão pequeno para falar de um Deus tão grande, de um Deus de misericórdia, de um Deus de amor. E eu, na minha simplicidade, na minha humildade, né, na minha pequenez, minha falta de fé, vim falar desse Deus, né, tão maravilhoso para esta igreja nesta manhã. Eu conheço algumas pessoas aqui, mas a grande maioria eu não conheço. Conheço alguns, uma meia dúzia de irmãos aí. Mas que Deus possa me abençoar nessa manhã para trazer essa mensagem para vocês. Confesso que já preguei em várias igrejas por aí, principalmente esse ano que terminou, mas aqui no Xaxim eu nunca preguei aqui, é a primeira vez. E eu fiquei assim preocupado, né, um pouco, né, porque não conheço os irmãos, né, e uma igreja assim para mim até um pouco diferente, tem um pessoal do louvor aqui muito ativo, né, muito forte, né. Já cantaram uns hinos lindos aqui, que falou do milagre. O irmão já fez a oração lá também. Eu fiquei pensando, puxa vida, senti a presença de Deus em nosso meio. Não sei se os irmãos sentiram, mas eu pude sentir a presença de Deus em nosso meio. E isso é muito bom. Irmãos, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, já foi orado, né? Mas vamos fazer mais uma breve oração, para junto nós entrarmos no estudo da palavra. Feche seus olhos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, mantenedor deste universo, aqui está a tua igreja, Senhor Deus, nessa manhã de sábado. Veio aqui, ó Pai, para aprender um pouquinho mais da tua palavra, para ter comunhão contigo, para ter um encontro contigo também, Senhor. E nós vamos estudar a tua santa palavra, ó Pai. Como já falei, a gente é falho, pecador, miserável. O Senhor é um Deus tão grande de amor, de misericórdia, de compaixão. Então, Senhor Deus, que eu possa desaparecer e que o nome de Cristo seja exaltado nesta manhã aqui. Também, Senhor Deus, se porventura está alguém em nosso meio, com algum problema, com alguma dor, com alguma aflição no seu coração, queremos colocar essa pessoa nas tuas mãos. E que ela, ao sair daqui, ó Pai, que ela possa sair com esperança, com a sua fé renovada, com o desejo, Senhor Deus, de ter mais comunhão contigo. Abençoa, Senhor Deus, o estudo desta manhã, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 1. A história de hoje é uma história muito conhecida, vocês já conhecem muito, com certeza já ouviram muitas vezes pessoas pregando sobre esse tema, mas é sobre ele que nós vamos recapitular alguns pontos importantes nesta manhã na palavra de Deus. Foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração e eu então resolvi compartilhar junto com os irmãos aqui. Livro de Marcos, no capítulo 1, do verso 40 até o 44. Eu vou ler aqui. Fala da cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero ficar limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Irmãos, essa história da Bíblia, ela me impressiona, porque este homem, que a Bíblia relata aqui, desse leproso, antes dele contrariar essa lepra, ele tinha um trabalho, ele tinha uma família, ele tinha sonhos, tinha planos para a sua vida. Mas de repente ele dá uma olhada para a sua mão, para os seus braços, para o seu corpo, então ele percebe que algumas manchas começam a aparecer na sua pele. E ele então sabia do que se tratava.
E a lepra nos dias de Jesus era uma doença terrível, porque a pessoa que quando contrariava essa doença, ele perdia os seus sonhos, os seus castelos se desmoronavam. Ele sabia que ele ia ter que deixar a sua família, ia ter que deixar o seu trabalho, a sua cidade, ele tinha que ir para um lugar viver isolado. Então ele foi procurar o sacerdote, porque era o sacerdote que dava o veredito final, e quando o sacerdote olhou para ele, eu imagino assim, numa certa distância, não se aproximou muito dele, porque ele já viu as manchas na sua pele, no seu corpo. Então o sacerdote olhou para ele assim, talvez já falou com um tom de voz um pouco mais alta: você é um leproso, você é um imundo, não se aproxime de mim. Eu imagino que foi dessa forma que o sacerdote deve ter falado com aquele homem. E ele sabia, irmãos, que ele ia ter que deixar a sua vida do dia a dia. O interessante, irmãos, que o relato também fala assim que, na época, a pessoa quando estava com essa doença, não importava o tipo de pessoa que fosse. Poderia ser o rei, poderia ser o príncipe, poderia ser o governador, poderia ser rico, poderia ser pobre, poderia ser mulher, criança, jovem, idoso, não importava. Se a pessoa estivesse com essa doença da lepra, ele tinha que deixar o seu convívio, a sociedade, e sair para um lugar isolado, independente de quem ele fosse na sociedade. E este homem, então, ficou muito preocupado. E próximo de Jerusalém, existia um vale, para onde eram levadas essas pessoas doentes. E este homem foi levado para lá, irmãos. É interessante, irmãos, que esses leprosos viviam nesse lugar, e ali eles tinham que viver o resto da sua vida. Eles iam morrer ali. E a comida talvez era pouco, alguns comiam, outros talvez nem comiam, porque ninguém se aproximava para cuidar daquelas pessoas. E nos dias, nessa época da questão da lepra, as pessoas não tinham cura, era impossível uma pessoa ser curada da lepra. E eles ficavam lá então vivendo naquela miséria, na doença, eles perdiam seus sonhos, eles sabiam que não ia mais poder sair dali, e ali eles viam pessoas talvez em piores condições do que uma outra, a doença mais avançada em alguns e em outros talvez menos, mas eles conviviam ali tudo junto, naquele vale, naquele lugar deserto, isolado das pessoas, dos amigos, da sociedade, de tudo que eles faziam antes. E lá estavam então essas pessoas, irmãos, alguns comiam, outros nem conseguiam comer. Era uma coisa assim terrível. Irmãos, o pecado hoje é comparado com uma lepra também. Porque se o pecado, se ele não for tratado, irmãos, ele vai tomando raiz no coração do ser humano. E vai levando a pessoa a se isolar, a viver sem Deus, viver sem esperança. Vai arruinando a sua família, o seu lar, o seu trabalho. Então o pecado também, ele é comparado com uma lepra nos dias de hoje. Existem também alguns vícios que nós podemos também dizer que é como a lepra. Por exemplo, as pessoas que fumam, têm um vício do cigarro, está lá com a sua vida arruinada, o seu pulmão está apodrecendo, as pessoas estão lá morrendo. E às vezes não deixam do vício. Temos também o vício da bebida, muitas pessoas que arruinam sua família, perdem o seu trabalho, perdem tudo, abandonam, vão viver nas ruas por causa do vício da bebida. É como se fosse também uma lepra nos dias de hoje. Irmãos, mas aquele homem, irmãos, vivia nessa situação, desse relato bíblico que nós vimos aqui. Leproso, naquele vale de dor, de tristeza. E lá ele ficava, irmãos. E o interessante é que o ser humano, quando ele foge do caminho de Deus, ele vai ficando cada vez mais longe, ele vai indo, ele às vezes fica lá no fundo do poço, na miséria, na dor, no sofrimento, na tristeza. E muitas pessoas falam assim: eu quero morrer, porque a minha vida não faz mais sentido. Olha a minha situação que eu me encontro. Talvez você conheça algumas pessoas, irmãos, que perdeu tudo na vida por causa de algum vício, está jogado na rua. Irmãos, e aquele homem se sentia longe de Deus. Quantas pessoas, irmãos, vivem hoje infelizes como aquele leproso do vale? Não somente ele, mas os demais que estavam junto com eles também. Quantas pessoas que talvez você conhece, que vivem infelizes como se fosse aquele leproso? Às vezes muitos casais moram na mesma casa, comem da mesma panela,
mas não tem mais diálogo, não tem mais relacionamento, perdeu o foco no casamento. Parece que aquele leproso vivendo no vale, solitário, isolado, não tem mais diálogo. Quantos casais que às vezes vivem nessas condições? E às vezes você pode estar assim se perguntando, existe uma saída para tudo isso? Será que existe uma saída para o problema do pecado? Será que existe uma vacina para o pecado? Será que a ciência pode dar uma resposta para o problema do pecado? Irmãos, não. Somente há uma pessoa que pode resolver o problema do pecado. E essa pessoa é Jesus. Amém, irmãos? Jesus de Nazaré, irmãos. Ele é a solução do problema do pecado. E esse Jesus, irmãos, às vezes a gente pensa num Jesus distante, mas ele não está distante. Jesus está aqui hoje em nosso meio. Amém, irmãos? Ele está aí do seu lado, ele está aqui junto comigo. Esse Jesus que eu vos falo, irmãos, ele está aqui hoje. E às vezes a gente pensa num Jesus distante, lá longe, que não consegue resolver o teu problema. Irmãos, tem uma frase do pastor Bulhão, né, que todos vocês já conhecem. Ele fala assim que o ser humano é a criatura mais linda que Deus tem nesta terra, né? Bulhão fala isso, né, irmãos? Fala assim que o ser humano é a obra preciosa da criação. Sabe por quê, irmãos, que fala isso? Porque nós fomos criados para um destino glorioso. Nós não fomos criados, irmãos, para viver se arrastando na lama, na miséria. Não foi para isso que o ser humano foi criado. O ser humano foi criado para ser feliz, para ter uma família feliz, para transmitir felicidade aos milhares de pessoas que não têm mais felicidade. Foi por isso que o ser humano foi criado. Eu e você fomos criados para fazer isso, irmãos. Não para ficar aí se lamentando, resmungando, chorando. Não foi para isso que Deus nos criou, irmãos. Mas às vezes a gente sente que está longe de Deus, não é verdade? Parece que está tão longe de Deus. Mas hoje, irmãos, nós podemos nos achegar mais pertinho de Jesus. Talvez hoje esteja o seu dia. Talvez você está aí sentado e pensando assim, eu estou tão longe de Deus. Mas hoje Jesus está chamando você para se chegar pertinho dele novamente. Tomar uma decisão ao lado dele. Buscar mais a presença de Deus na sua vida. Estudar mais a Bíblia. Ter mais comunhão. Ter mais relacionamento com Jesus, irmãos. Talvez hoje esteja esse seu dia. Você talvez esteja passando por essa situação, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Talvez você pense assim, tem muita coisa errada na minha vida, eu preciso consertar. Irmãos, hoje é o dia de você fazer esse conserto novamente com Deus, irmãos. E a lepra, irmãos, do pecado, como eu já disse aqui, repito de novo, só existe uma pessoa que pode nos purificar, que é Jesus. Nós não vamos conseguir resolver esse problema, irmão, por nós mesmos, pela nossa força, pelo nosso querer. Somente Jesus, irmãos. Mas Jesus, ele não faz nada na minha vida e nem na sua vida se nós não permitirmos que ele faça. Não é assim que Jesus nos age? Jesus fala assim, ei que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa, estarei com você e você comigo. Jesus, irmãos, ele não arromba nosso coração. Mas nós temos que estar dispostos para que Jesus faça essa mudança na nossa vida. Jesus está sempre disposto, irmãos, falando, eu estou batendo na porta do seu coração. Talvez hoje Jesus esteja batendo na porta do seu coração também, irmãos. Talvez hoje você está precisando de um milagre, como o irmão falou aqui, na oração. Às vezes a pessoa precisa de um milagre, irmãos. E Jesus está disposto a fazer esse milagre por você. Mas você tem que abrir a porta do coração, você tem que dar espaço para esse Jesus fazer esse milagre na sua vida. Às vezes somos nós mesmos que impedimos de Jesus fazer esse milagre. Não é verdade, irmãos? Quantas pessoas que às vezes estão nessa situação aí, talvez algumas pessoas pensam assim, eu estou fraquinho na fé. Estou longe de Deus. Milagre não vai acontecer na minha vida. Mas se você tomar a decisão hoje, irmãos, de buscar a Jesus, de clamar a Jesus, de orar para Deus e pedir a cura, eu tenho a certeza que o milagre vai acontecer. Amém, irmãos? Mas nós temos que fazer a nossa parte, irmãos, abrir o nosso coração para que Jesus possa fazer essa transformação, porque senão isso não vai acontecer. Vou tomar um golinho d'água aqui.
Irmãos, voltando aqui para o leproso que estava lá no vale, isolado, eles não podiam sair de lá, porque se eles saíssem de lá, eles corriam o risco de ser apedrejados. Eles tinham que sair na rua gritando: eu sou imundo, eu sou um leproso, eu não presto, eu sou um verme. Era assim que ele tinha que andar na rua, se caso ele saísse daquele vale. Imaginou você andando na rua gritando nessas condições? Que coisa terrível que era, irmãos. Eles eram rejeitados por todos, irmãos. Além da dor da doença, ainda sofriam a dor da rejeição. Ninguém se aproximava dessas pessoas. Passavam de longe. E eles viviam numa solidão terrível, irmãos, sofrendo dessa doença. Mas um dia, naquele vale, surge a esperança. Eles ouviram falar que próximo dali, aonde eles se encontravam, existia um homem chamado Jesus Cristo. Eles ouviram falar que Jesus curava os doentes, Jesus ressuscitava os mortos, Jesus fazia paralíticos andar. E lá naquele vale então surgiu uma esperança, irmãos, para todos aqueles leprosos que lá estavam. Eles ouviram que próximo dali estava Jesus, próximo dali estava o homem mais poderoso do planeta, irmãos, que era Jesus Cristo. Poderia resolver o problema deles da lepra também. E muitos ficaram lá naquele vale questionando: mas olha a minha situação, eu já estou morrendo, eu já estou todo deformado, eu não vou encontrar Jesus, Jesus não vai me receber, porque ninguém recebia um leproso. E com certeza muitos ficaram pensando assim: eu não vou encontrar esse homem. Mas a notícia correu, irmãos, de que próximo dali estava Jesus, pregando, curando, fazendo maravilhas. Mas muitos apenas ouviram falar de Jesus. Irmãos, hoje tem muitas pessoas que também apenas ouvem falar de Jesus, não é verdade? Apenas ouvem, estudam, mas não tomam a decisão de ir até Jesus. Não fazem nada para ir até Jesus. Olha esses leprosos, irmãos, que vinham naquele vale lá. Eles ouviram das boas novas de Jesus, que Jesus podia resolver a situação deles. Mas eles não tomaram a decisão de ir até Jesus. Preferiram viver na miséria, no lixo, abandonado, sofrendo, do que ir encontrar Jesus. Hoje, no mundo que nós vivemos, há muitas pessoas nessas condições também. Vivem na miséria, na dor, no sofrimento. Você vai lá, você apresenta a Jesus para ele, a solução do problema, mas as pessoas não se decidem. Quantas pessoas existem nessas condições, irmãos? Estudamos a Bíblia, estudei a Bíblia com um homem, um senhor de idade. Estudamos a Bíblia com ele, irmãos, por um bom tempo. Fizemos apelo várias vezes para esse homem. Ele tinha um problema com a bebida, ele bebia. Apresentamos Jesus para ele, falamos de Jesus para ele, oramos com eles, apelamos para ele, ajudamos ele, irmãos, em tudo que foi possível. Mas um dia, fomos lá, levamos até o pastor na casa dele lá, fazer um apelo para ele. Mas ele falou assim: eu vou morrer bebendo. Irmãos, não fez nada para ir até Jesus. E aqui, esse senhor que eu estou falando, irmãos, algum tempo depois ele morreu mesmo naquela situação lá, com o vício da bebida. Mas ele ouviu falar de Jesus, irmãos, mas não fez nada para tomar uma decisão ao lado de Jesus. E muitos ficaram naquele vale também, irmãos, preferiram morrer naquele vale do que ir até Jesus. E Jesus estava pertinho daquele vale, irmãos, e aqueles que fossem até Jesus seriam curados. Mas apenas um homem da história bíblica tomou a decisão de ir até onde estava Jesus. Ele pensou assim: eu vou até onde está Jesus, aconteça o que acontecer, porque eu quero ser curado, eu quero voltar para minha família, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para o meu trabalho, eu quero voltar a fazer as coisas que eu fazia antes, eu quero ser curado. De todas aquelas pessoas que estavam naquele vale, irmãos, apenas um homem decidiu ir encontrar Jesus, porque Jesus era a solução do seu problema. Irmãos, ele não viu nenhuma barreira, irmãos, se Jesus estava a alguns quilômetros dali, e ele foi andando no meio das pessoas. Imagina a situação dele, ele era um leproso, irmãos. Andando na rua. Muitas pessoas talvez xingaram ele. Muitas pessoas talvez falaram: você tem que voltar lá para o vale, você tem que morrer lá de novo, voltar lá para você ficar lá até morrer. É lá que é teu lugar. Você não pode estar no meio da sociedade, no convívio com as pessoas, porque você é leproso. E a lepra era uma doença contagiosa. As pessoas tinham medo de pegar lepra, ninguém se aproximava.
No entanto, o leproso tinha que andar gritando na rua que ele era um imundo, que ele era um leproso. Mas aquele homem não se importou, irmãos, com isso. E ele então foi até onde estava Jesus. Foi a caminho de Jesus. E talvez ele perguntava na rua, onde está esse homem pregando? Onde está esse Jesus? E ele foi indo, foi perguntando e foi se aproximando, irmãos. Aonde estava Jesus? Quantas dificuldades ele enfrentou no seu trajeto. Irmãos, mas existe também, irmãos, o inimigo. O inimigo, ele não quer ver uma pessoa feliz. Ele não quer ver uma pessoa curada. No caso desse homem da narrativa bíblica aqui, irmãos. Porque ele não tem prazer com que as pessoas fiquem bem. Ele quer ver sempre as pessoas na miséria, na dor, no sofrimento. Imagine que o inimigo ficou colocando na cabeça daquele leproso, irmãos, você não vai até Jesus, você não vai conseguir chegar lá, você é um leproso, Jesus não vai te receber, porque ninguém recebe um leproso. O inimigo foi falando isso na cabeça dele, irmãos, mas ele não se importou, porque o seu alvo era Jesus. E se eu simplesmente chegar até onde está esse homem, eu tenho a certeza que eu vou ser curado. E ele não se importou com o que as pessoas falavam dele. Talvez alguns xingavam ele, talvez alguns davam pedrada nele, talvez alguns tapavam o nariz, porque talvez ele estava cheirando mal. Mas ele não se importou, irmãos, ele foi andando até onde estava Jesus. E aonde Jesus estava, irmãos, pregando, vocês sabem que havia ali uma multidão de pessoas. Jesus atraía multidões junto com ele. Mas aquele homem, irmãos, aquele leproso, ele não perdeu o seu foco. Às vezes nós perdemos o nosso foco, não é verdade? Ficamos dando ouvido para que as pessoas estão falando, ou porque as pessoas estão pensando, e desiste da caminhada cristã. Imaginou se fosse assim, irmãos? Com aquele leproso, olha a situação dele. Tudo enfaixado, talvez. Faixa nas pernas, nos braços, na cabeça, cheirando mal. Imagine quanta dificuldade ele encontrou para chegar até Jesus. Mas, irmãos, qual que é a lição para nós aqui hoje? É que um dia, todos nós vamos ter que tomar uma decisão, ou morrer sem Deus. Todos nós um dia, irmãos, repito, vamos ter que tomar uma decisão. Ao lado de Deus, ou morrer sem Deus. Este leproso tomou a decisão de ir até Jesus, irmãos. O restante ficou lá no vale, morrendo, não acreditou, não quis ir, e lá ficaram. Mas este homem, ele acreditou que ele podia ser curado se ele encontrasse com Jesus. Ele não ficou olhando para as barreiras, para as dificuldades, irmãos. Ele saiu caminhando, perguntando, onde estava Jesus? Onde está esse homem que faz milagre, que faz cego enxergar? E Jesus, então, estava pregando uma grande multidão. E quando aquele homem foi se aproximando, irmãos, esse leproso foi se aproximando, eu imagino que as pessoas começaram a ir embora, saindo, correndo, porque ninguém queria ficar próximo de um leproso. Eles ficavam também com lepra, irmãos, e ninguém se aproximava. Imagina que aquela multidão foram saindo, e foram ficando pouca gente. Irmãos, imaginou a fé desse leproso? Talvez é dessa fé que eu e você precisamos hoje, irmãos, para ir até Jesus. Não teve barreira que impedisse aquele homem, irmãos, de ir até onde estava Jesus. Ele não se importou se as pessoas estavam xingando ele, dando pedrada, xingando ele de imundo, de leproso. Ele não se importou, irmãos. Ele foi, o foco dele era Jesus. E aquela multidão, então, começou a sair, irmãos, se afastar, dar caminho para aquele leproso. Lá estava Jesus, lá estavam os discípulos, também correram. Não ficou ninguém, irmãos. E de repente aquele homem olha para aquela multidão e só está apenas um homem. Esse homem, Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? O único que não correu, irmãos, daquele leproso. Ficou lá parado. Eu imagino que ele ficou olhando assim, irmãos, de uma certa distância. Aquele leproso vinha vindo em direção a ele. E Jesus lá então ficou esperando, irmãos. Irmãos, é desse Jesus que eu vos falo para você nesta manhã. Desse Jesus que realiza milagre, realiza cura, realiza mudança na sua e na minha vida também. É desse Jesus que eu estou falando aqui hoje, nesta manhã. E é desse Jesus, irmãos, que precisa ser levantado nos púlpitos das nossas igrejas. É desse Jesus, irmãos, que precisa ser levantado nos nossos estudos bíblicos.
Sabe por quê, irmãos? Porque há poder no nome de Jesus, irmãos. Há salvação no nome de Jesus. Há milagre no nome de Jesus, irmãos. Veja que o leproso apenas ouviu falar de Jesus. E muitas vezes nós usamos esse espaço aqui, irmãos, para fazer piadinha, brincadeira. Irmãos, aqui nós temos que exaltar o nome de Jesus. Porque é Ele que pode resolver os nossos problemas, irmãos. Mas às vezes, irmãos, nós não estamos dispostos a sair do vale. Não é mesmo? Nós queremos viver na miséria. Nós queremos ficar como aqueles leprosos lá. Nós não queremos sair e ir em encontro de Jesus. Queremos ficar lá mesmo. Veja, irmãos, que aquele leproso, ele era o homem mais rejeitado de todos. Mas de repente ele olha assim, só está Jesus em pé lá, irmãos, na frente dele. E aquele homem então vai caminhando em direção a Jesus. A multidão correu, os discípulos correram, não tinha mais ninguém, só estava Jesus. A Bíblia não diz, mas eu que imagino que Jesus deve ter falado para ele assim, vem, filho, eu não te condeno, eu não vou correr, eu vou levar você um dia para passar a eternidade junto comigo. E aquele homem, então, de leproso, teve esse encontro com Jesus. E ele teve a cura, irmãos, foi restaurada. E Jesus deve ter falado assim para ele, agora você é a criatura mais linda que eu tenho nesse planeta. Irmãos, mas o que é a mensagem nessa manhã? É que nós precisamos tomar essa decisão de ir até Jesus. Não ficar no vale lá, irmãos. Não apenas ouvir de Jesus, irmãos. Não apenas ficar só ouvindo de Jesus, que Jesus faz isso, que Jesus faz aquilo, que Jesus faz aquilo, outra coisa. Não, irmãos. Nós precisamos de ir até Jesus, irmãos, para que nós tenhamos o milagre, para que o milagre possa acontecer. Eu não sei se alguém aqui nessa manhã precisa de um milagre, como o irmão já falou lá, tem muitos que precisam de um milagre. Como o hino que nós já cantamos. Um milagre. Talvez todos nós precisamos de um milagre, não é verdade? Como aquele leproso precisava de um milagre. Eu quero fazer um apelo para você nesta manhã. Que talvez você esteja precisando desse milagre, irmãos. Talvez não é físico, mas talvez é um milagre espiritual. Que hoje você possa tomar essa decisão ao lado de Jesus. Porque amanhã pode ser tarde. Nós precisamos hoje, irmãos, dedicar a nossa vida para Jesus. Nós não sabemos do que vai acontecer amanhã. Então o apelo que eu faço nessa manhã, irmãos, se alguém precisa tomar essa decisão, que seja hoje. Seja ela qual for, irmãos, as decisões da sua vida que você precisa tomar. Não fique adiando. Não faça como os demais leprosos que ficaram no vale. Vá até Jesus. Fale com Ele. Conte para Ele. Acredite, confie, irmãos, porque há poder no nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar mais um hino agora. O pessoal do louvor vai vir aqui cantar um hino, irmãos. E no final nós vamos ficar em pé. Se você tiver